Sejam todos muito bem-vindos ao treinamento de gestão de resíduos industriais da A3 Treinamentos, tá? Então, nesse treinamento, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o que é a gestão de resíduos industriais, por que que esse tema é tão relevante para uma indústria, tá? Tentar falar um pouquinho aqui sobre práticas e como é que os colaboradores podem contribuir com esse tema, tá? Então, um treinamento aqui curto, a gente não vai esgotar 100% das informações acerca desse tema que é tão relevante, tá? E cheio de nuances, né? Várias informações adicionais podem ser pesquisadas posteriormente, mas a nossa ideia aqui é dar uma visão geral para vocês sobre o quão é importante fazer uma boa gestão de resíduos industriais dentro dos nossos processos produtivos, tá? A gente vai falar aí o problema que é, né, a gestão de resíduos para a sociedade de uma forma geral e como que as indústrias precisam se preocupar com isso, tá? Falar para vocês, antes da gente iniciar o nosso treinamento, um pouquinho da apresentação aqui do professor. Então, prazer, meu nome é professor Fernando Lima Lopes, eu sou mestre em Ciências Econômicas aí pela PUC de São Paulo e também formado aí como Six Sigma Master Black Belt pela Cristina Werkman, tá? Nós temos aí já mais de 18 anos como profissional da indústria automotiva, tá? E também como líder de projetos aí, Six Sigma Master Black Belt aí por mais de 12 anos cumprindo a atividade de gestão de um programa Six Sigma. Além disso, a gente tem aí também a atribuição, já tivemos a atribuição de gestor da parte de pessoas, considerando também as atribuições de EHS, né, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente, aonde está envolto aí o tema de gestão de resíduos, tá? Então, aí temos alguma experiência para poder compartilhar com vocês. Além dos canais aqui da própria A3, tá, pessoal? Dentro da plataforma vocês têm aí condição de enviar suas dúvidas para nós. Temos também aqui o nosso e-mail, então deixar o meu e-mail com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa mais particular aí que vocês queiram perguntar, podem me encaminhar aqui pelo profernandofll, tudo junto, @gmail.com, tá certo? Então, seguindo aqui para o nosso conteúdo, pessoal, lembrar aqui o que a gente vai falar ao longo do treinamento, tá? Então, um treinamento curto, nós vamos dizer aqui um pouquinho sobre quais são os objetivos gerais do estudo, né, daquilo que nós vamos falar, comentar aqui nesse treinamento, que é a parte de gestão de resíduos industriais. Depois, faremos uma introdução ao tema, né, introdução então à gestão de resíduos, né, o que é e por que é importante. Os impactos ambientais dos resíduos industriais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que são impactos ambientais e como que os resíduos industriais se relacionam com eles, tá? Depois, estratégias para minimização de resíduos. Por fim, depois comentaremos sobre o plano de gestão de resíduos, tá? Que é algo muito importante aí para boa gestão dentro das indústrias, e faremos as considerações finais, então, preparando vocês aí para um teste de conhecimentos que será aplicado ao final do treinamento, tá certo? Muito bem, seguindo aqui então, para nossos objetivos gerais de estudo, vamos falar aqui um pouquinho sobre, fazer uma introdução, né, sobre o que vai ser este treinamento, tá? Então, olha só, nesse treinamento nós vamos falar aí sobre os resíduos industriais e comentar alguns fundamentos relevantes para o gerenciamento aí, o seu gerenciamento nas operações das empresas, tá? A gente vai falar então aí por que é importante fazer uma boa gestão de resíduos nas indústrias, tá? Nas indústrias e nas atividades em geral, tá, pessoal? Nosso enfoque aqui, embora seja mais industrial, mas tudo aquilo que a gente está colocando aqui se aplica também para outras atividades, tá? Seja qual for a atividade humana, ela sempre vai gerar algum tipo de resíduo e a preocupação com ele é sempre relevante, né? Afinal de contas, ele impacta bastante aí a sociedade e o meio ambiente de uma forma geral, tá bom? Então, exploraremos aí os conceitos associados aos resíduos para demonstrar como atualmente esses materiais são um problema real para o meio ambiente e para o próprio ser humano, tá? A gente vai trazer aí algumas situações para que vocês possam entender os impactos que esse problema hoje gera aí para nós, tá? Buscaremos então associar o risco que os resíduos representam para todo o planeta e como que eles têm sido alvo de regulamentações e outras obrigações legais. Então, dado que ele é um problema para o meio ambiente, né, muitos reguladores, aí, órgãos de fiscalização, estabelecem uma série de leis e requisitos que precisam ser atendidos tanto pelas empresas quanto pelo cidadão, tá certo?
Muito bem, trataremos também das atividades industriais como críticas para a gestão de resíduos, tá? De uma comunidade, já que as indústrias são consideradas grandes geradoras, né? Lembrar ali que a indústria ela é parte de uma comunidade, ela está inserida dentro de um ambiente social, tá? E, claro, é natural que pelo seu tipo de atividade ela gere uma quantidade muito maior de resíduos do que outras atividades, como por exemplo atividades ligadas ali a residências, né, ou mesmo a atividade de comércio, né, costuma se gerar menos do que a indústria que faz a transformação de insumos em produtos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Além disso, comentaremos aí como os resíduos gerados nas atividades industriais diferem daqueles gerados pelas famílias em geral, aquilo que a gente disse, né, dos resíduos residenciais, né? Não só essa diferença ela não acontece somente em termos de quantidade, né, em termos quantitativos, como também em relação ao grau de risco que esses resíduos representam para o meio ambiente. Nós vamos tentar deixar claro que para muitos processos industriais, tá? Os resíduos que são gerados nesses processos são mais perigosos ao meio ambiente do que aqueles gerados, por exemplo, nas atividades residenciais, tá? Abordaremos também o conceito de impactos ambientais e apresentaremos alguns dos possíveis impactos causados pelos resíduos industriais mais comuns, bem como a necessidade de se evitar que tais impactos se materializem no meio ambiente. Falaremos aí da importância de prevenir esses impactos ambientais, tá? Comentaremos sobre a abordagem dos 3 R's, tá? Que são reduzir, reutilizar e reciclar, que é considerada aí fundamental para reduzirmos os impactos ambientais decorrentes dos resíduos. Então, os 3 R's é uma estratégia para que estes impactos sejam minimizados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, com a estratégia de reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Quando a geração dos resíduos, aí, quando ela não é possível de ser evitada, né, quando acontece a sua geração, né, nós abordaremos algumas práticas necessárias ao seu gerenciamento, né? Dado que não é possível reduzir e nem reutilizar, o que a gente pode fazer aí para gerenciar adequadamente os resíduos gerados numa atividade industrial, tá? As quais envolvem então aí a classificação dos materiais, a separação dos resíduos, a sua forma correta de armazenamento e, por fim, o transporte e disposição final destes resíduos, tá certo? Por meio de alguns exemplos simplificados, nós vamos demonstrar como essas práticas de gerenciamento podem evitar que os resíduos causem danos significativos ao meio ambiente. Trataremos também sobre o papel relevante que os colaboradores têm, né, no gerenciamento apropriado dos resíduos. Quando todos os colaboradores, então, estão conscientes da importância da gestão de resíduos, né, eles realizam as suas atividades mais adequadamente, tá? A empresa, a comunidade, em sua volta, então, elas são beneficiadas com essa gestão mais eficiente e isso favorece a redução dos impactos ambientais e evita problemas aí com descumprimentos de obrigações legais que, como nós dissemos, estão cada vez mais exigentes e mais comuns para esta atividade, tá certo? Ao final do treinamento, então, nós esperamos que os alunos possam cumprir com os seguintes objetivos de aprendizagem. Olha só, compreender o que são os resíduos industriais, conseguir apresentar alguns exemplos de resíduos industriais, saber que em uma indústria geralmente existem resíduos sólidos, químicos, perigosos, orgânicos e outros, tá? Entender o problema que os resíduos geram para o meio ambiente e para a sociedade em geral, discorrer aí, comentar sobre o que são os impactos ambientais e como os resíduos industriais podem gerar tais impactos. Depois, tomar conhecimento sobre alguns requisitos legais associados ao gerenciamento de resíduos industriais, conhecer o conceito de 3 R's, né, o reduzir, reutilizar e reciclar, que faz parte aí, compõe a gestão apropriada dos resíduos, apresentar alguns exemplos associados aí às principais etapas do gerenciamento de resíduos industriais e, por fim, entender aí o papel crítico dos colaboradores na gestão de resíduos, tá?
É sobre isso que falaremos neste treinamento e estes são os objetivos de aprendizagem, aquilo que a gente espera que vocês entendam lá ao final do treinamento para realizar então aquele teste de conhecimentos que a gente comentou, tá certo? Nessa aula eu fico por aqui, retorno na próxima com mais informação aqui do nosso treinamento. Um grande abraço.